Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou o 14º promotor de justiça da comarca de Mossoró. Estou compartilhando com vocês aqui meus conhecimentos sobre IA aplicados especificamente para a atividade ministerial. Sa- Esclarecer que aqui não é um curso profundo, é apenas alguns conhecimentos que nós angariamos, em poucos meses que nós mexemos, operamos com a IA, mas eu acredito que seja um bom início para que o colega realmente incorpore a IA para o seu dia a dia ministerial. Hoje nós vamos continuar referente à engenharia de prompt. A gente vai mergulhar mais um pouco, mais profundamente nas técnicas de prompt. Então, avançando nos resultados. Nós já tivemos duas aulas anteriores falando sobre engenharia de prompt, como é que faz um prompt, como é que se compõe. Nós falamos sobre Markdown nosso último encontro, falamos sobre templates e agora nós vamos falar sobre algumas técnicas que vai otimizar a os seus resultados referente à atividade ministerial. A primeira coisa que eu queria detalhar era esse tratamento das fontes. Então, o que seria fontes? Vídeo, áudios, textos que a gente lhe dá, tá certo? Muito importante que a gente não entregue de qualquer maneira, se bem que a IA ela está se modernizando muito, alguns desses cuidados talvez se tornem rapidamente obsoletos, mas é importante que se diga para você otimizar seus resultados. Primeiro, PDF. Ah, o, Majoritariamente a gente lida com PDF, que são os downloads do processo quando a gente tira lá do sistema, seja o CEU, seja o nosso sistema interno no caso no Rio Grande do Norte a gente usa o EMP, mas tem o CEU, tem o PJE, enfim, os sistemas que transformam os nossos processos em PDF. Esse programa que eu sugiro vocês usarem, ele vai ter a capacidade de seccionar grandes volumes de PDF. O, a inteligência artificial ela tem uma limitação de leitura entre 300 a 400 páginas por arquivo. Então é muito importante que a gente respeite esse limite para que ele não perca as mesoinformações, que são aquelas informações que ficam no centro dos nossos arquivos, né? Que no caso serão nossos processos. O PDF-SAM ele é gratuito. Então, é um software que permite que, de forma intuitiva, unir múltiplos arquivos PDF em um só, ordenar páginas e extrair seções específicas. O Notebook LM possui uma limitação de documentos de 1,2 a 1,5 milhões de caracteres, que a gente já falou sobre isso daí nos nossos contatos iniciais, que a gente vai dar o nome de token, precisando dividi-lo em tantas partes quanto a sua capacidade. Como eu já adiantei a vocês, é indicado que se pegue um processo muito volumoso, com mais de 500 páginas, e seccionado. Também essa informação já foi passada, mas estamos reforçando aqui. Ah, nem todos os nossos processos, eles são, eh, o PDF, ele, às vezes, ele vem como letra ou como imagem. Então, o software que lê, que é o reconhecimento óptico de caracteres, que a gente chama na na linguagem informática, que é o CR, ele vai transformar qualquer texto que seja imagem em texto de fato. Você vai poder copiar, colar, fazer vários trabalhos com ele. Existe esse programa, que é o NAPS 2, que também é gratuito, que você pode pegar o seu arquivo, às vezes acontece muito com processos mais antigos, ou que você pegou alguma prova que precisou digitalizar e ele se transformou em imagem. Você pode transformar ele em um arquivo de leitura fácil. Então, é um software que lê a imagem de um texto e converte em caracteres de textos reais e pesquisáveis. O tratamento que a gente aconselha é de áudios. Então, converter áudio para MP3 ou MP4.
qualquer um dos dois formatos, ele funciona muito bem. Nem todo formato, ele tem uma lista de formatos, principalmente o notebook LM, que a gente vai tratar mais para frente, que ele tem uma lista de formatos limitada. Também é muito importante que você não pedir para transcrever áudios longos, ele não se dá muito bem, ele acaba perdendo muita informação. Peça para ele dividir 40 minutos. Se você tiver um software, isso daqui a gente não faz indicação porque a gente não conhece. Mas se você tem um software que pode dividir seu áudio, sua audiência, seja do que for, em blocos de 40 minutos, é muito importante. Se não, você pede para ele transcrever do 0 minuto ao 40, depois do 40 até os 60, do 60 e assim vai seccionando, tá certo? E ele vai fazer de maneira muito boa. Eu já tive experiências negativas que, passado de 40 minutos, ele acaba alucinando e, enfim, não foi uma experiência muito boa, não. Então, é aconselhar pedir para transcrever por trechos, né? Então, vamos agora propriamente para as técnicas de prompt. A primeira técnica que a gente vai falar, que é a técnica muito fraquinha, pessoal, que é a zero shot. Muito fraquinha. Você não dá um exemplo, é um tiro único. Então, é a forma mais simples de interação. Fazer uma pergunta direta sem fornecer nenhum exemplo. Então, elaborar a denúncia com base nesse arquivo. Você não deu o template, você não deu um, um arquivo, até um arquivo mesmo, sem estar preparado como template, você simplesmente colocou isso. Então, a, para tarefas jurídicas de alta pressão e de formatação específica, esta abordagem não é a mais recomendada, pois deixa um alto grau de liberdade à IA interpretar a solicitação. Quanto mais regras, quanto mais você fecha o campo de liberdade dela, porque ela tem muito conhecimento e ela quer lhe agradar, ela quer lhe entregar um produto, seja ele real ou fabricado, mas ele quer entregar o produto que você deseja. Está aqui o exemplo ó, de Zero Shot, que é o prompt. Analisa o depoimento da vítima. Muito fraco. Então a gente vai ter o quê? Um resumo genérico, superficial, possivelmente misturando fatos com imprecisões subjetivas, sem qualquer formatação útil, certo? Agora veja, aí a gente já tem uma outra técnica de prompt, que é on-shot ou few-shot, com um ou poucos exemplos. Aí é melhor, porque você já vai dar uma baliza, você já vai dar uma bitola para a inteligência artificial, para o modelo, para ele se comportar tal como aquele modelo que você fornecer. Então, consiste em fornecer a IA que é one shot, ou vários, few shot, exemplos de como a tarefa deve ser executada. Esta é a técnica preferencial na maioria das atividades no Ministério Público. Quanto mais exemplos de alta qualidade você fornecer, mais consistente e precisa será a resposta da IA. Então, você, quando junta lá o processo, você junta o template, pode juntar outras peças similares, seja uma grave em execução, seja um agravo de instrumento, seja uma apelação, um parecer, seja o que for, que você já emitiu anteriormente, e diga, olha, utilize a mesma estrutura semântica de narrativa conforme o arquivo, aí você nomina o arquivo tal. É importante você nominar para ele saber onde é que ele vai buscar o exemplo e onde é que ele vai buscar as informações para produzir o que você está pedindo. Aqui um exemplo para vocês. Atue como analista do Ministério Público, especialista em crimes patrimoniais. Você está analisando o depoimento da vítima em um inquérito de furto para extrair elementos para a denúncia. Sua tarefa é resumir os pontos principais. Foque exclusivamente na descrição do fato criminoso, na identificação do autor e nos bens subtraídos. Ignore as opiniões pessoais da vítima. Apresenta o resultado no seguinte formato de lista. Aí data, local, aí vocês estão vendo já o Markdown que a gente já usou, já aprendeu a usar na nosso último encontro, tá certo? Então, você já dá aqui um exemplo, já fecha o exemplo de como ele deve se comportar, tá certo? Você também pode juntar um template que vai ter toda aquela
formatação que você deseja para a sua análise de inquérito. Então, tem o controle de ações, que é o self-consistent. Então, que consiste em solicitar que a própria IA, ao final da sua tarefa, revise o seu trabalho e verifique suas decisões. Então, você vai pedir que a própria IA analise o trabalho que ela lhe entregou, para que evite imprecisões, erros e alucinações. Isso é a forma de realizar uma autoanálise, expondo sua linha de raciocínio e permitindo que o promotor avalie a correção do processo, obtendo uma análise crítica. Então, quando você faz todo o prompt, aí você diz, ao final, verifique se todas as informações da peça que processual, da denúncia, seja o que for, entregue, ele corresponde a todos os dados do processo. Caso contrário, subtraia. Então, vamos ver aqui, a gente sempre traz um exemplo aqui, ó, esse prompt que a gente produziu com o Self-Consistent. Atue como analista do Ministério Público. Eu gosto mais de colocar como analista do Ministério Público do que promotor propriamente dito. Mas vamos lá. Especialista em crimes patrimoniais, você está analisando o depoimento da vítima em um inquérito de furto para extrair elementos para a denúncia. Sua tarefa é resumir os pontos principais, foque exclusivamente na descrição do fato criminoso, na identificação do autor e nos bens subtraídos. Ignora as opiniões pessoais da vítima, está muito parecido com o anterior. Apresente no seguinte formato. Aí a gente dá o formato: data, local, modus operandi, identificação do autor, bens subtraídos. Aí vem a técnica, né, do controle de ações. Ao final, indique se o depoimento contém alguma contradição e se menciona a existência de outras testemunhas ou câmeras de segurança. Então, você já coloca aí uma maneira dele próprio fazer uma revisão. Então, tem outra técnica, que é a Chain of Verification. Esse processo força a IA a passar por um modo criativo para um modo verificador, aumentando significativamente a factualidade do resultado. Então, vamos ver aqui. Ó. Primeiro prompt: elabore um relatório factual com base no inquérito policial anexo. É um prompt muito simples, muito tranquilo. Segundo prompt: agora haja como revisor fact-chain, de fact-chain. Seu único objetivo é garantir que cada afirmação feita no relatório acima tenha sido extraída literalmente do documento. Para cada afirmação, identifique e transcreva a citação direta da fonte, indicando a folha. Se uma afirmação não puder ser comprovada, remova-o. Então, mais um sistema de controle, mas ele bem mais robusto do que o anterior. Então, para o sucesso do prompt revisor, a gente tem que tomar algumas providências. Primeiro, garantir que cada afirmação tenha sido extraída literalmente do documento, identificar e transcrever a citação direta e literal da fonte, indicar a folha dos autos e o local exato da fonte onde a informação pode ser encontrada. Por quê? Porque vai ser nesse momento que você vai fazer a sua checagem. Porque a gente não pode, a gente vem afirmando ao longo de todo o curso, a gente não pode entregar literalmente o que a gente recebeu do modelo de IA para o nosso destinatário, seja Poder Judiciário, seja uma recomendação, um executivo, seja o que for. Então, é muito importante que a gente mantenha esse nível de auditoria do trabalho que a IA vem fazendo para a gente. Vamos agora para a técnica que é prompt chain, encadeamento de prompt. Então, é uma técnica avançada de engenharia de prompt que consiste em dividir a tarefa complexa em várias subinstruções interconectadas ou subprompts, que são executados em sequência. O resultado de um prompt anterior serve para a entrada, um input ou contexto para o prompt subsequente, criando um fluxo contínuo de trabalho e raciocínio. Vou logo mostrar aqui como é que ele funciona, porque vai ficar mais tranquilo da gente aprender. Então, veja bem, o primeiro prompt
com base no inquérito policial, anexo, anexado, elabore um relatório detalhado e factual dos eventos. Primeiro prompt. Segundo prompt. Com base, isso numa mesma a caixa de diálogo, né? Com base no relatório que você acabou de gerar, verifique ponto a ponto se os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 28A do Código de Processo Penal estão presentes, que é nosso queridíssimo acordo de não persecução penal, certo? Então, segundo prompt eu chamei de análise de requisitos. Pronto. Terceiro prompt, sugestão de cláusula. Considerando a análise anterior, sugira cláusulas adequadas e proporcionais para o acordo de não persecução penal. Quarto, isso você vai inserindo, você não vai inserir tudo de uma vez, não. Quando ele lhe entregar o resultado, você vai colocando um novo prompt, tá certo? E você vai construindo até chegar ao resultado final. A elaboração da minuta final, que é o grande produto que a gente procura, né? Agora elabore a minuta final de acordo de não persecução penal. Você pode até incorporar um template, incorporando as cláusulas sugeridas e seguindo o modelo da minuta em anexo, que seria o nosso template. Este método não apenas melhora a qualidade de cada etapa, mas também insere pontos de verificação humana entre cada comando, aumentando a confiabilidade do processo. Então, você vai quebrar o encadeamento, o processo de uma vez e encadear. Então, na medida que ele dá uma resposta, você vai entregando outro prompt para que chegue ao resultado final e você vai auditando cada resultado de cada prompt diferente. Então, eu tenho muito sucesso, a gente vê muito sucesso nessa técnica, ela é muito boa. Então, o que nós tínhamos para falar hoje seria isso, esse assunto. É muito importante que você vá acompanhando nossa apostila. Nossa apostila, diga-se passagem, o link está na descrição desse vídeo. A gente teve uma experiência negativa de colocar um QR Code, não foi legal, então a gente está optando em colocar na descrição do vídeo. Então, todo vídeo aqui que a gente está lançando tem o mesmo link, que é só uma apostila. Ela hoje está com 92 páginas, mas pode aumentar de acordo com alguma atualização. Ou diminuir, né? De acordo com alguma atualização. Eu agradeço a atenção de todos e fique com Deus.